Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma exposição. Nós ainda seguimos na série Olhe para Si, Encontros com a Verdade. Semana passada seguimos nessa exposição, tivemos uma mensagem aqui que nos impactou bastante. E hoje nós vamos falar sobre um tema que você pode acompanhar ali pelas redes sociais, calma para a alma ansiosa. Sabemos que a ansiedade não é uma coisa que todos nós enfrentamos, talvez aí um problema de alguns, Na verdade não, irmãos, a ansiedade é algo comum nos nossos dias. Quem que pode, talvez falar assim, eu nunca me peguei ansioso? É quase impossível, As preocupações, elas estão aí e nos rodeiam, de todos os lados. E hoje nós vamos expor um texto, que se encontra lá em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 34, que ele é parte do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, em que Jesus ali ensina os seus discípulos, e ele usa ali ao longo desse texto que nós vamos ler, de 3 exemplos, que levam, muitas vezes cercam essas questões da ansiedade na nossa vida. E depois ele vai trazer 3 ordenanças, não é um conselho, não é talvez um incentivo, mas é uma ordenança. Por 3 vezes ele cita ao longo do texto, não andeis ansiosos, não se preocupem, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. E nós vamos ler esse texto que se encontra lá em Mateus capítulo 6, verso 19. Diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao quão irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos ou o que vamos vestir, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está nos céus sabe o que vocês precisam de todas elas. Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua graça, Pai. Obrigado porque mais uma vez podemos estar aqui juntos com os nossos irmãos, com a Tua igreja. E mais uma vez, Pai, com um espírito quebrantado, com um coração humilde, queremos nos achegar a Ti, Pai. Sabendo que só de Ti vêm as palavras de vida eterna, assim como Pedro falou naquele momento tão duro. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós queremos aprender mais de Ti. Então nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que pelo poder do Espírito Santo traga luz ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento, nos convence da Tua palavra. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.
Como falamos aqui no início, né? Vivemos uma época marcada pela ansiedade. O coração humano, né? Ele parece sempre inquieto. A gente está sempre correndo atrás do que a gente precisa comer, correndo atrás do que a gente precisa vestir, correndo atrás ali de pagar as nossas contas. A realidade de hoje é que a gente inevitavelmente está sempre preocupado com amanhã. A gente está preocupado se a gente vai deixar algo para os nossos filhos, se a gente vai ter como pagar a escola do meu filho que vai ficar mais velho, né? E convenhamos que se não for a prefeitura hoje não dá mais, né? Tu vai num colégio de crente, o colégio de crente cobra 3, imagina o que não é de crente, né? Para botar uma criança a estudar hoje não é fácil, né? Então a gente vai criando inúmeras preocupações, né? A comida aumenta, as coisas vão mudando, a inflação. Aí tu pensa, agora eu vou comprar talvez a minha casa própria, né? Aí tu vai ver a tua época que tu vai comprar é a pior época que já existiu no mundo, né? As taxas dos bancos estão lá em cima. Aí tu pensa, meu amigo, por que eu não pensei nisso anos atrás? Agora eu vou comprar minha casa lá não sei quando. Aí tu olha para a reforma tributária, para tantos aspectos aí, tu pensa, cara, essa questão da aposentadoria, só eu que não vou me aposentar. E tudo vai mudando muitas vezes e vai trazendo preocupações. Às vezes no trabalho e em tantos lugares, sempre preocupado com garantir o dia de amanhã. A gente costuma ir além, né, do próprio dia, além da preocupação do hoje. A gente quer trazer controle sobre o dia de amanhã, sobre o próximo ano, sobre daqui 5, 10 anos, para que a gente esteja pronto ou seguro. Mas a ansiedade, ela não é algo novo, irmãos, apesar, né, de que pesquisas apontam que hoje, talvez 50% ali das entradas em hospitais são por conta dessas doenças psicossomáticas. Ansiedade, depressão, crises de pânico. É muito comum hoje, até para cristãos, nós ouvimos relatos, né, daqueles irmãos que estão em ansiedade profunda, ao ponto de dar aquelas crises que parece que simulam um infarto, né? E angustiados, né, muitas vezes preocupados com tudo que há de vir. Mas ela não é algo do nosso tempo presente, ela já vem muito antes. A partir do momento, né, da queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, como nós vemos, o homem peca e a gente vê que Deus amaldiçoou a terra. E ele fala que o homem precisaria ganhar o seu ganho a partir do esforço, do suor do seu trabalho, e a terra teria abrolhos. Não é algo novo, irmãos. Todos os dias que viveríamos nessa terra, a gente ia precisar suar, trabalhar. Então, o não andar ansiosos também não é uma desculpa para o vadio. A gente ainda vai precisar trabalhar, a gente ainda vai precisar se esforçar de fato para ter o ganho. Mas um fato é que desde do princípio, desde a queda, essa ansiedade, ela é uma resposta do ser humano, ela ecoa, né? Desde a queda até aqui. É o coração que sabe que ele não pode controlar o amanhã, por isso ele vive inquieto diante de Deus. Ele sabe no seu interior, nós sabemos que o amanhã está longe do controle de nossas mãos. Por mais que possamos planejar, por mais que venhamos a traçar planos e objetivos, não é uma certeza de que eles vão acontecer. Não é uma certeza que nós vamos alcançar tantos sonhos que nós temos. E isso nos deixa inquietos. Porque você talvez possa ganhar um bom salário, mas você sabe que o amanhã é incerto. Talvez ele não seja o suficiente o ano que vem. Talvez se aparecer uma doença, talvez não seja o suficiente também. E essa inquietação, ela toma o nosso coração. Agostinho, ele também vai dizer, Agostinho de Hipona, um teólogo do século IV, ele diz que a ansiedade, ela também está associada ao amor desordenado. Não é o amar demais ou amar de menos, né? Muitas vezes tem aquela pessoa que ama o seu time de futebol, e ela pensa, se eu amar menos, talvez o Vasco, eu vou ser menos ansioso, mas eu acho que o Vasco de fato, né? O vascaíno, ele sofre um bocado, não tem como não ser ansioso, né, sendo vascaíno. Mas às vezes a gente coloca, né, a nossa expectativa no amar mais ou amar menos. E Agostinho, ele vai dizer que o problema não é amar algo bastante ou pouco. O problema é os amores desordenados. É a gente amar coisas mais do que Deus. É no centro do nosso coração, talvez o meu time de futebol está lá sentado no lugar onde é de Deus.
E ele fala, né, que quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida como nosso maior amor, todos os outros amores se organizam. Eles vão para os seus devidos lugares. E a gente percebe que ainda dá para gostar de futebol e ainda assim amar a Deus. Dá para gostar muitas vezes de ir para a praia e surfar e ainda assim amar a Deus. Dá para gostar de ver uma Fórmula 1, né, aquele que acorda de madrugada. Esse eu acredito que depois dali ele vai orar também. Ele é um herói, né? Mas é uma questão de desordenança, muitas vezes, dos amores. E quando a gente tem um amor que está no lugar de Deus, provavelmente andaremos ansiosos. É isso que Agostinho fala. E foi para pessoas assim, muitas vezes com amores desordenados, muitas vezes com inquietações, com o medo da manhã, que Jesus está falando ali no capítulo 6, pregando para os seus discípulos, que em breve viria a perseguição. Em breve viriam as dificuldades que trariam muito mais preocupações do que eles já tinham. E é sobre isso, né, que nós vamos falar essa noite. Como podemos experimentar uma calma que traz tranquilidade, que traz satisfação para a nossa alma, para que ela não ande ansiosa. O versículo 19, 21, ele diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus inicia esse trecho, né, trazendo essa realidade, e era muito comum na época, né, as riquezas ali, as pessoas buscarem centralizar suas riquezas em moedas como prata, ouro, vestes, né, vestes ali com fios de ouro, aqueles bens materiais eram centralizados nesse tipo de coisa. E muitos escondiam ali os seus tesouros nas paredes, né? E ali ele começa a traçar essa parábola, essa figuração de linguagem aqui, trazendo para eles um contexto real. Ele fala sobre pessoas ali que estavam diante dele e se diziam seguidores de Jesus Cristo. E Jesus ali prega para esses discípulos. E o Sermão do Monte, num todo, ele é como aqueles que se dizem ser do reino de Deus devem viver. E ele começa dizendo: não acumulem tesouros sobre essa terra, porque os ladrões podem vir e roubar. Esses tesouros escondidos nas paredes, em algum momento um ladrão pode entrar na casa e tomar o tesouro. Essas vestes que talvez eles tantos acumulavam, em algum momento a traça pode corroer. E isso aqui traz um sentido para nós, de não buscar propriamente tesouros nessa terra. E aqui, irmãos, não é um conselho a viver uma vida pobre. Não é um conselho a não trabalhar, a não se organizar. Não é um conselho a não fazer planos. Ele é um conselho, ele é uma ordenança, na verdade, de Jesus Cristo, a não tornar disso o nosso objetivo de vida. Sabe, muitos aqui vão chegando a uma certa idade e a gente começa a se preocupar talvez com o futuro e pensando: eu quero talvez construir uma carreira, talvez uma condição financeira para que eu possa me aposentar, para que eu possa chegar a um momento da minha vida que eu possa ficar tranquilo, que eu possa ficar descansado. Irmãos, não é problema se organizar, fazer planos e pensar no amanhã. É loucura, na verdade, não pensar talvez no amanhã, né? Mas o problema é quando a gente torna isso o objetivo da nossa vida. É tudo que a gente pensa, é tudo que a gente se preocupa, tudo que a gente faz é em torno disso, a gente vive para isso. A gente coloca os bens, a gente coloca a nossa condição financeira, a gente coloca o dia de amanhã no lugar de Deus. A gente deve sim trabalhar, a gente deve muitas vezes talvez economizar o dinheiro, talvez pensar um pouco, né, no futuro em termos de planos. Mas uma realidade é que o que Jesus Cristo aborda aqui é talvez confrontador para os dias de hoje. Muitas vezes nós como cristãos, nós nos preocupamos demais com o dia de amanhã. Demais com deixar algo para os nossos filhos. Demais, sabe, com acumular talvez riquezas, bens, para que a gente chegue na velhice tranquilo, descansado. Tem, né, uma passagem em Lucas capítulo 12 ali sobre o rico insensato. A gente olha ali aquele homem que ele ficou tão rico, e a colheita dava tanto trigo, que aqueles galpões que ele tinha não dava conta de guardar. E ele pega e ele pensa: eu vou destruir todos esses galpões e vou criar maiores,
para que eu possa guardar tudo isso, né? Toda essa riqueza. E ele constrói galpões e ele fala que ele vai guardar tudo aquilo dentro ali. E ele vai sentar, descansar, se alegrar, beber e comer, porque ele sabe que o futuro dele está garantido. E nós vemos ali que a parábola diz, né, que Deus fala que homem louco, tolo, hoje mesmo pedirão a tua alma. E de quem é a tua alma? Hoje mesmo ele morreria. Eu estava ontem conversando com meu pai e ele me contou uma história ali de um tio, né, de uma tia-avó minha, por parte de pai. E ela era casada com um homem ali e ele veio a falecer. Ele estava se recuperando de uma cirurgia, mas aparentemente estava bem. E ele vai se levantar da cama ali numa manhã, ele escorrega o braço, irmãos, e ele cai no chão e bate a cabeça e vem a falecer. Loucura. O cara sobreviveu a uma cirurgia de coração, estava completamente já num processo final, recuperado, e um tombo ali pela manhã leva esse cara a óbito. E esse cara, ele com certeza, ele teria medo de talvez falecer lá na cirurgia. Mas ali depois, já recuperado, talvez ele nem se preocupasse mais com isso. E ele é engraçado que a vida dele, ele era um cara que ele era assim, aquele cara que entra com o sorrisal na piscina e sai seco, irmãos. Sabe, ele era assim, o cara mais turco que talvez tu possa conhecer nessa vida. E todo mundo achava que esse cara, ele chegava a beirar, passar necessidade, assim. Porque nada ele fazia, ele não saía para comer, ele não fazia nada, ele não fez nada nessa vida a não ser trabalhar. E ele vem a falecer e a minha tia vai fazer o inventário, né, que vem tudo para o nome dela. E ela pensa, né, se deixar, deixou talvez um carnê da Telecena só, né, para pagar. Mas não deixou nada. E o advogado chama ela e diz, não, tem uma conta assim e tal, que daí vamos transferir para ti. Ela nem sabia dessa conta, que loucura, né? E tinha R$1 milhão, irmãos. E a minha tia, né, ela sai do nada para 1 milhão, né? E agora o que ela vai fazer? Ela vai gastar esse dinheiro, né? Porque ela é velha já está chegando lá aos seus 70 e poucos anos. Ela de certo vai pegar aqueles cruzeiros, né, que tem uma porção de gente idosa lá, aproveitando, dançando, né, tomando um negocinho. Ela vai agora desfrutar disso. E era inacreditável. A hora que eu escutei meu pai contar aquela história, eu não conseguia acreditar. Eu pensei, cara, como é que esse cara tinha 1 milhão? Que loucura. Gente, ele não fez nada, ele acumulou dinheiro a vida inteira. E um dia, de uma manhã qualquer, ele escorrega, bate a cabeça e morre. E agora a minha tia vai aproveitar o dinheiro dele. Mas é louco como muitas vezes nós nos preparamos pensando no dia de amanhã e como aquela parábola diz, talvez nós nem teremos o dia de amanhã. Nos preocupamos com coisas que talvez nem viveremos. Às vezes deixamos de desfrutar o hoje, né? E colocamos, sabe, metas na vida e vivemos por aquilo. Né? Eu vou dar tudo nessa vida e trabalhar 14, 18 horas por dia para dar a educação que meu filho que eu não tive. A educação para o meu filho que eu não tive. Eu vou fazer tudo que eu posso e trabalhar ao máximo para entregar alguma coisa para ele quando eu falecer. Porque dos meus pais nunca me deixaram nada, né? Quem nunca teve aquele vô que deixou tudo no jogo? Né? A minha avó era rica, casou com meu vô, perdeu tudo no jogo. E daí tu pensa, eu vou fazer diferente. Irmãos, e é contra isso que Jesus está falando aqui. É sobre isso que ele está lidando nesse texto. Ele fala, irmãos, parem de viver por isso, não seja a preocupação de vocês, não é sobre não trabalhar, não é sobre não se organizar, nós todos precisamos do nosso suor, é que vem o trabalho e é assim que a gente paga as contas, mas isso não é o objetivo da nossa vida, isso não é a nossa maior preocupação, isso não é o que pode tirar o nosso sono. É como aquele jovem rico, nós nos apegamos muitas vezes ao dinheiro, como um senhor. Ele vem e questiona Cristo, e ele pergunta sobre os mandamentos, ele fala, não, eu cumpro a lei, eu vivo, sabe, uma vida coerente. Não, você tem a cobiça, vende tudo que tu tem. E ele vê que ele não pode seguir a Cristo, porque ele era apegado demais aos bens. E o problema é esse, às vezes nós nos apegamos demais. Nós nos apegamos demais ao dinheiro. Se nós perdemos o nosso emprego amanhã e eu tiver que ganhar 2 mil a menos, o que será da minha vida? Se, né, vir a crise financeira e quebro o Nubank lá e leva aquela minha caixinha lá que tem o meu recursinho,
né, Luqueta? Aquele segurinho para cobrir os meizinhos ali de quem é PJ, né, que sai com uma mão na frente e outra atrás. O que vai ser de mim se aquela minha reservinha ir embora? Essas preocupações excessivas com o ganho, com os bens, com o dinheiro propriamente dito, é sobre isso que Jesus está falando. O problema não é possuir, é ser possuído por essas coisas. Elas nos têm, elas são o nosso dono. O problema do dinheiro, né, é que ele é um péssimo patrão. Quando ele é nosso dono, quando ele é nosso Senhor, ele nos escraviza. E é sobre isso que Jesus está falando. O coração, ele é algo perigoso, sabe? Ele é algo perigoso. O verso 21 ali diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está aquilo que importa para nós, onde está aquilo que tira o nosso sono, aquilo que de fato toma o nosso tempo, a nossa mente, o nosso coração. É ter isso como primário em nossa vida, que é o que nos afasta de Deus, nos levando à ansiedade. Sabe, aquele irmão que ele deixa de estar na comunhão para fazer algo, ele deixa de vir aos cultos porque ele está cansado, porque ele trabalhou demais, porque ele se preocupou demais ao longo da semana, e ele é apenas um jovem de 22 anos, ele está cansado demais para vir à igreja. Ele é aquele irmão que ele deixa, muitas vezes, de fazer as coisas, né, que estão relacionadas a talvez tirar um tempo para conversar com um irmão que precisa de um conselho, que precisa, às vezes, tomar um café, abrir o seu coração, mas ele não pode, porque ele precisa ganhar mais, ele precisa se dedicar mais, ele precisa fazer mais. É sobre isso que Jesus está falando no verso 19, 20 e 21, onde está o nosso tesouro? E nós precisamos nos perguntar isso, o que mais prende o nosso coração hoje. Onde está o nosso tesouro? Onde está a nossa alegria? A nossa segurança, ela depende do quê? Sabe, o que você não pode perder? Se eu perder isso, isso vai me trazer preocupação. Se eu perder isso, a minha alegria vai junto. O que é valoroso para você? Trabalhar, planejar, irmãos, isso prover as contas do nosso lar, isso é legítimo. Mas não pode ser o centro da nossa vida. Nós somos chamados a investir a nossa vida no reino de Deus, a investir a nossa vida no tempo com os nossos irmãos, a investir a nossa vida naquilo que vai trazer benefícios eternos. E isso deve confrontar o nosso coração, né? Como aquela parábola do tesouro escondido que nós vemos lá em Mateus capítulo 13, versículo 44. Aquele homem que vai e vende tudo que tem porque ele encontrou um tesouro de maior valor. O que poderia ser esse tesouro senão Jesus Cristo, senão as coisas que vêm de Deus? Então o problema aqui é os amores desordenados. Precisamos alinhar os amores, a nossa visão, para onde estamos olhando, como ele fala no versículo 22 e 23, como estão os seus olhos? Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos não forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ele vai citar aqui 3 exemplos, né? E esse é o segundo exemplo de lugares que nos levam a uma vida ansiosa. E aqui ele fala sobre os olhos, ali onde nós depositamos a nossa segurança, e aqui sobre os olhos, aonde estão os nossos olhos? Será que os nossos olhos estão fixos em Deus? Ele fala que se os nossos olhos estão nas coisas boas, se os nossos olhos são bons, nós andaremos em luz. E é verdade, irmãos. Paulo fala, né? Pensar em tudo aquilo que é bom, em tudo aquilo que é de boa fama, para que vocês não andem ansiosos. E quando os nossos olhos estão fixos em Deus, na eternidade, fixos naquilo que há de vir, fixos numa cosmovisão bíblica, pautada nas Escrituras, a gente vive uma vida muito mais tranquila, muito mais descansada, crendo que tudo que nós vemos pertence a Deus. Nada foge do seu controle. Tudo que temos vem dEle. E Ele há de acrescentar as coisas do dia de amanhã. Então, onde estão os nossos olhos? Por um outro lado, ele fala que se os nossos olhos são maus, a gente foca, né? O foco da nossa vida, o olhar está baseado apenas naquelas coisas que ele cita, como o dinheiro, os prazeres, os bens. Todo o nosso corpo será mau.
A nossa vida, ela está muitas vezes em trevas. A bênção de Deus muitas vezes não nos acompanha. Sabe, a providência, essa consciência do seu cuidado. E é verdade. Muitas vezes perdemos a percepção do cuidado de Deus, da sua providência. De que o nosso Deus, ele é um Deus que nos sustenta. De que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. De é um Deus que não nos desampara. Estão vivos, irmãos? Amém? Umas carinhas assim meio de abatidos. Amém. E assim como o corpo depende da luz que vem por meio dos olhos, né, para que a gente possa enxergar todas as coisas, assim a nossa vida também. Nós precisamos olhar para Deus como o nosso olhar fixo, crendo que o que garante o dia de amanhã? O nosso Deus. O que garante o emprego do hoje? O nosso Deus. O que garante o sustento, ou que esse país não vai entrar em colapso ou não, como nós vamos viver ou não? O nosso Deus. Jesus, ele mostra aqui que o problema não é apenas o que nós possuímos, mas como enxergamos todas as coisas. Como nós vemos o trabalho, como nós vemos o dinheiro, como nós vemos os meios que nós estamos inseridos, né? Nós brincamos essa semana passada lá na empresa, né? Muitos cristãos têm cosmovisão, né? E alguns lá têm a cosmocifrão. Eles veem tudo a partir do dinheiro, né? É o dinheiro antes e o que vem depois. Cosmovisão é o conjunto de questões filosóficas ou teológicas daquilo que a gente acredita, e a partir dela nós vemos a vida. E o que Jesus está fazendo aqui com os seus discípulos é fazer eles verem a vida de uma forma teológica, partindo da criação, partindo de que existem tesouros eternos, partindo de um lugar onde nós possamos fixar os nossos olhos em Deus e encontrar descanso. Porque vemos na Bíblia um Deus todo-poderoso que sustenta todas as coisas com o seu poder. Um Deus que é onipresente, que é onisciente, que não há uma vírgula, um ponto sequer desse universo onde Ele não esteja. Onde Ele não esteja ali presente, cuidando de todas as coisas. É por isso que o amor, né, ao dinheiro, ele é tão perigoso, irmãos. Ele é chamado da raiz de todos os males, como nós vemos lá em 1 Timóteo. Ele é a raiz de todos os males. Quando nós colocamos os nossos olhos fixos nele e esperamos que ele dê algo em troca, a gente não recebe nada de bom, na verdade. Ele muitas vezes enche o nosso coração de trevas, como diz o texto. Nós vemos casamentos acabando por dinheiro, nós vemos famílias se dividindo por dinheiro, e eu sei bem do que eu estou falando. O dinheiro muitas vezes traz mais divisão às famílias do que união, infelizmente, irmãos. E não, como falamos desde o início, não é que ele seja o problema em si, o problema é ele ser o nosso Senhor, o problema é os nossos olhos fixos nele, o problema é o nosso apego. Pergunte a si mesmo como você tem olhado para o mundo, como você tem olhado para a sua vida, como você vai conduzir os seus passos, os seus planos. Os seus olhos estão fixos em Cristo, os seus planos, os seus objetivos, o seu trabalho, tudo que você faz parte de Jesus Cristo, ou como dizem meus amigos, do cosmocifrão, né? Daquilo que o dinheiro pode apenas nos proporcionar. Ele segue dizendo ainda o terceiro exemplo de Jesus, quem é o seu Senhor? E ele finaliza aqui, né, os exemplos de uma forma brilhante. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus conclui essa sessão aqui sobre tesouros, os olhos, e traz essa afirmação: ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente há de aborrecer um, ou a gente há de aborrecer o outro. Ou a gente serve a um, ou a gente serve a outro. É impossível ter a sua lealdade dividida. E Jesus aqui traz um exemplo, né, que faz uma alusão aqui ao sistema de escravos da época.
Na época, né, um escravo ele não tinha como ter dois senhores. A sua lealdade era exclusiva a um senhor, o seu trabalho era exclusivo a um senhor. Tudo que era desrespeito àquela situação de vida era a respeito do seu senhor. Ele não tinha como se dedicar a dois senhores. E Jesus traz esse exemplo para a realidade daqueles irmãos que estavam acostumados a esse contexto, dizendo a eles que não existe para o cristão a dividir a lealdade. Ou ele vai servir ao dinheiro, ou ele vai servir a Deus. Não existe espaço no coração, lá onde existe aquele trono, né, do nosso coração, não existe um espaço ali para dividir o amor entre essas duas coisas. Ou amamos a Deus acima de tudo, ou nos tornarmos servos de Mamon. A gente sabe, irmãos, como é difícil lidar com isso. O como nós, muitas vezes, nos tornamos escravos do dinheiro, como o Senhor na nossa vida. Ele dita muitas vezes o que a gente vai fazer, Ele dita como nós nos relacionamos. Ele dita muitas vezes como valorizamos as nossas amizades. Muitas vezes Ele dita como valorizamos as pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente, irmãos, infelizmente o dinheiro, e não estou falando não só de quem é extremamente rico, não. Muitas vezes nós somos ali, ganhamos um salário mínimo e amamos o dinheiro de igual forma. Dependemos dele, colocamos ali como, sabe, eu dependo disso exclusivamente. É a preocupação da nossa vida, ganhar mais, ter mais. Ao ponto de olharmos para um exemplo de Daniel e ser um contraste para a nossa vida. Ele habitava lá na Babilônia, trabalhando para ímpios, num contexto extremamente pagão. E ele tira 3 vezes ao dia para adorar a Deus e orar a Deus. Mesmo diante de uma rotina atarefada, num lugar, num contexto completamente avesso à sua fé, ele ainda assim coloca como prioridade o seu tesouro, os seus olhos e o seu Senhor como o próprio Deus. Nós muitas vezes ali, corrido, né? Não vai dar para orar hoje. Correria, a tarefa, né? Vida atarefada. Se eu preciso fazer um pouquinho a mais, né? Se eles pedirem para ler um livro, já pensou? Não, já pensou se lá na escola do discípulo, né? Que a gente tem aqui na igreja, eles, a partir de hoje a gente tem que ler um livro aqui e tal, irmãos, mas não vai dar tempo. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. E a gente vê como os nossos amores estão desordenados. Porque a gente vê que muitas vezes não é uma prioridade na nossa vida. Porque cremos muitas vezes que o nosso trabalho quem sustenta somos nós também. Os nossos talentos, os nossos dons. Né? Como muitas vezes cremos que o meu emprego depende exclusivamente do meu chefe. Como se Deus fosse alguém que nós conseguíssemos encaixotar no RH de uma empresa. Como se Ele não fosse um Deus que está acima de qualquer sistema econômico, de qualquer empresa, de qualquer patrão, chefe ou qualquer coisa do tipo. O que Jesus está fazendo é redirecionar o coração e os olhos daqueles discípulos a uma visão que vá além dessa terra, para que eles não andem ansiosos. Como Paulo, que considera todas as coisas perdas com comparação a Cristo. O quanto Cristo valia para aquele homem, irmãos. O quanto ele percebia que Cristo era valoroso, ao ponto de ele ser a prioridade no nosso dia. A ansiedade e a cobiça, elas não são apenas problemas emocionais ou econômicos, e não descartamos a questão da ansiedade, muitas vezes por disfunções, seja hormonal ou qualquer coisa do tipo. Muitas vezes precisamos procurar algum tipo de ajuda. Mas a ansiedade, ela está muitas vezes, na grande maioria das vezes, ligadas a problemas espirituais. Ela revela quem de fato está sentado no trono do nosso coração. E muitas vezes nos deparamos com a realidade dessa vida atrás do dinheiro. Pergunte a você mesmo quem tem governado as suas decisões. O que dita as suas decisões? Deus ou as riquezas? A perda de dinheiro, será que ela tira a sua paz? Será que o seu trabalho ainda não tomou um lugar, né? Que você vai às vezes naquela reunião de amigos e você está lá mais preocupado com o trabalho ao ponto de não escutar nem o que eles estão dizendo.
É aquele cara, né, que ele está lá conversando e aqui, ó, anotando coisa do trabalho, já pensando na segunda-feira, mandando uma mensagem. Ele não consegue nem sair do trabalho e se desligar dele, chegar em casa e ter um momento com a família. Ele está constantemente ligado às questões profissionais, às questões do ganho, aquilo, né, que traz o sustento para a sua casa. Onde, na verdade, quem traz o sustento de fato é Deus. Muitas vezes, diante dos pecados, diante da perda da comunhão com Deus, isso tira menos o nosso sono, talvez, do que a perda do nosso emprego. Ah, se eu perder o meu emprego, meus irmãos, é parcela do carro, é parcela do apartamento, é não sei o quê. A gente já fica maluco. E às vezes a perda da comunhão com Deus é algo que não é tão relevante para nós. E isso dita que de fato quem senta no trono do nosso coração é Mamon e não Deus. Nós precisamos reavaliar os nossos amores, irmãos. A igreja ela não pode servir a dois senhores. E ele finaliza, né, trazendo a solução para tudo isso, a vida liberta da ansiedade. Ele cita esses 3 exemplos, e ele discorre ao longo do versículo 25 ao 34, como nos libertar dessa vida presa. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão beber ou comer, nem com o corpo quanto ao que irão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vamos nos vestir, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Depois de falar sobre o tesouro, os olhos e os senhores, Jesus conecta tudo isso a esse texto aqui do versículo 25 ao 34. E ele começa com esse portanto, que é aqui uma palavra-chave, né? Ela conecta tudo que veio anterior. Sempre que nós lemos portanto, né, a partir daqui, dito isto, considerando tudo que veio antes, ou seja, se o tesouro do coração está nas coisas terrenas, se os olhos estão corrompidos, se tentamos servir a dois senhores, o resultado inevitável será uma vida de ansiedade. Se os nossos tesouros, se aquilo que consideramos de valor está nessas coisas terrenas, nos bens, no ganho, se a partir dos nossos olhos, como nós enxergamos todas as coisas, não é uma visão a partir de Deus, se nós temos servido a dois senhores, a nossa vida é ansiedade. Por isso, irmãos, que nós vivemos num mundo hoje tão ansioso. Por isso que eu e você andamos tão ansiosos. Por isso que esse texto ele fala aos discípulos, mas ele também fala ao nosso coração. Por 3 vezes aqui Jesus repete, né, no versículo 25, 31 e 34, uma ordem que é para mim e para você: não andeis ansiosos. Ele nos ordena a esses discípulos e a nós: irmãos, não andem ansiosos, não andem preocupados. É um conselho pastoral aqui, da parte de Jesus Cristo. Não se preocupem, parem de se preocupar, parem de olhar para o dia de amanhã. O foco aqui é aquela vida marcada por inquietação. Não é uma preocupação ou outra, irmãos, nós sabemos que muitas vezes vem uma preocupaçãozinha aqui ou ali, mas é aquela vida de inquietação, uma vida que não consegue não se preocupar.
A gente se preocupa até com a segunda de amanhã. Meu Deus, aquela coisa que eu não terminei sexta vai vir amanhã. E às vezes você está aqui no culto, se preocupando já com o trabalho amanhã. Às vezes você não consegue nem se concentrar na palavra. É uma vida de inquietação, de angústia sobre o futuro. E ele começa aqui, mostrar como é irracional para nós que somos cristãos uma vida de ansiedade. Ele apresenta 5 argumentos nesses versículos aqui. E ele começa com o argumento do versículo 25, E ele vai do maior para o menor. Se Deus já nos deu a vida e o corpo, não dará também o alimento e o vestuário? Ele começa a traçar ali do maior para o menor. Deus, você acredita que Deus nos deu a vida? Você acredita que Deus nos trouxe vida e Ele a sustenta? Sim, então por que nós não cremos que Ele vai trazer as vestimentas? Como um Deus que tem poder para trazer a vida a criaturas como nós, Ele não tem capacidade e poder para sustentar o fato de termos as roupas do dia de amanhã, se vamos ter o que vestir ou não. Ele vai do maior para o menor, trazendo um paralelo aqui quase absurdo, como nós nos preocupamos com isso. E o versículo 26, ele também traz ali do menor agora para o maior. As aves não semeiam nem colhem, mas o Pai as alimenta. Se Ele cuida dos pássaros, quanto mais dos seus filhos. Irmãos, nós olhamos para os pássaros ali, observem os pardais. Eles não semeiam, não colhem, eles não plantam, eles estão ali, sobrevivendo firmes e fortes. Ele cuida de cada passarinho. E aqui nós vemos, que Jesus ele não era um ambientalista, Hoje, tu pode matar uma criança, por meio de um aborto e não ser preso, mas se tu matar uma arara lá no Amazonas, logo tu pode ir preso facilmente, E ele traça aqui esse paralelo. Será que vocês não são mais importantes que as aves? Será que vocês não são mais importantes que os pássaros? Olhem e observem como eu cuido deles. Acaso Ele não cuidará de vocês que são filhos de Deus? Acaso Ele vai deixar-nos de sustentar aqueles que são a coroa da sua criação, como Ele mesmo disse na sua palavra? Aqueles que foram feitos à imagem e semelhança. O terceiro argumento, a inutilidade da ansiedade, no versículo 27. A questão de acrescentar o côvado. Nenhuma preocupação pode acrescentar um só instante na sua vida. Esse côvado é uma medida que ele traz o sentido daqueles que, se a gente pudesse acrescentar talvez 1 centímetro de altura ou 1 segundo na nossa vida a mais. Hoje, daqui a pouco, já estão inventando aí, parece que já tem até cirurgia para aumentar o tamanho, Mas assim, quanto a preocupação, será que ela te faz crescer? É isso que Jesus está dizendo. Tu te preocupar com o dia de amanhã, tu ficar tão ansioso para o que há de vir, será que tu consegue acrescentar 1 segundo da tua vida? Será que tu vai viver 1 segundo a mais pela preocupação? Será que tu vai conseguir crescer 1 centímetro por te preocupar? Irmãos, é um fato que inúmeras das nossas preocupações, talvez a grande maioria delas, são por coisas que nem vão acontecer. São coisas que nem chegam a acontecer. A inutilidade da ansiedade, a ansiedade ela não resolve nada, irmãos. A realidade é isso. Nós nos preocupamos, muitas vezes traçamos até a nossa ansiedade como responsabilidade. Muitos cristãos dizem que estão sendo responsáveis, que estão fazendo o máximo que pode, mas na verdade isso não passa de ansiedade, de falta de fé. Ele cita o quarto argumento, o exemplo dos lírios do campo, no versículo 28. E por que se preocupam com o que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Se Deus veste a erva do campo, não cuidará dos seus filhos. E no versículo 30, ele diz, ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Os lírios do campo, irmãos, era uma flor ali, que ela nascia nas planícies da Judéia, onde Jesus ali, geralmente na grande maioria do seu ministério estava. E esse lírio, ela florescia, geralmente vermelho, azul, branco, e era uma plantinha muito bonita. Só que mais ou menos em 2, 3 dias o sol queimava aquela planta. E ela não servia para nada, a não ser para que as mulheres passassem, recolhessem aquela planta e jogassem no forno para que ela pudesse queimar ali e servir de lenha. Então o lírio do campo, ele tinha 2, 3 dias de vida e logo se tornava lenha. E ele fala aqui que se ele cuida dos lírios do campo, se ele veste aqueles lírios, se ele cuida daquelas plantas, que elas não servem mais do que 2, 3 dias, e depois só servem para ser jogadas no fogo, quanto mais de nós. Ele fala, observem esses lírios, olha como Deus veste eles, eles nascem ali bonitos e belos, mais do que Salomão em toda a sua glória. Como vocês ainda se preocupam, se eles que não têm serventia quase nenhuma, eu cuido deles, quanto mais vocês. E ele cita homens de pequena fé. E nós vemos, irmãos, que na verdade a ansiedade, ela é uma questão de fé. A ansiedade, ela é um problema de fé. Andamos ansiosos porque temos pouca fé, assim como os discípulos tinham. Andamos ansiosos porque confiamos pouco em Deus. E essa palavra fé, ela traz esse significado, né, de confiança, fidelidade. Essa palavra fides, no grego aqui, nesse texto, traz esse sentido de confiar. O quanto nós confiamos em Deus. E ele cita o quinto argumento, o contraste com os gentios. 31 ao 32. Os que não conhecem a Deus vivem consumidos por essas coisas, mas os discípulos têm um Pai Celestial que já sabe tudo do que eles precisam. A ansiedade, em última análise, irmãos, é essa vida com uma fé pequena diante de um grande Deus. Uma confiança pequena. O discípulo, ele é chamado a enxergar a vida partindo da providência de Deus. E o que Jesus faz aqui é traçar 5 argumentos que nos faz olhar para esse mundo e ver como Deus o sustenta. Como Ele não cuidaria de nós, a coroa da sua criação. É isso que Jesus faz. E Ele nos ensina aqui, não para nos humilharmos, não apenas para dizer a esses discípulos e também para nós, né, que somos apenas homens de pequena fé, porque de fato somos. Mas é para realinhar a nossa visão. É para trazer a visão daqueles discípulos partindo de quem é Deus. É para trazer a visão daqueles discípulos partindo de quem deve ser o nosso Senhor. De onde deve estar o nosso tesouro. Aquilo que nós consideramos valoroso. É isso que Ele está fazendo. Ele não apenas traz um contraste para nós, porque é de fato o que nós fazemos. Amanhã talvez venha a segunda, venha a terça, venha a quarta-feira. E nós precisamos que quarta-feira já estamos ansiosos de novo. Porque os nossos olhos, eles saíram de Deus. Eles não partiram desde a manhã do nosso acordar até o nosso deitar, de que Deus, Ele nos sustenta. Senhor, se Tu sustenta essas aves, quem dirá eu? Eu não preciso me preocupar. Eu preciso pregar para o meu coração que Deus é poderoso. Que Deus, Ele me deu vida. Que Deus, se Ele cuida desse mundo, como Ele não cuidará de mim? Como um Deus que me diz que me ama, que me promete por meio de Jesus Cristo que Ele me sustentará. Que eu não preciso me preocupar com o que eu há de vestir, ou de comer, ou de beber, porque Ele vai providenciar essas coisas. Eu preciso me preocupar primeiro com o que é do reino dos céus. Depois eu preciso do meu trabalho. O problema não é um conselho a não trabalhar, irmãos. Amanhã nós vamos estar lá na segunda-feira. Eu também estarei lá. Na minha empresa, trabalhando ao redor dos meus colegas de trabalho. E o problema não é eliminar todos os problemas, as dificuldades que virão naquele dia. O problema é como eu enxergo aquelas dificuldades. Eu não posso ter a mesma visão de trabalho do que os meus colegas que não creem em Cristo Jesus lá ao meu lado. As preocupações se a empresa vai bem ou não,
vão afetar mais eles do que a mim. Deveriam, pelo menos. Quando eu olho para aqueles colegas, e talvez eu sou o mais preocupado, talvez existe um problema em mim, um problema de fé. Como eu, conhecendo o Deus que eu sirvo, posso confiar menos nele do que aqueles que, e andar mais preocupado do que aqueles que nem o conhecem? Eu preciso descansar e confiar em Deus, que Ele é um Pai poderoso que cuida de nós, de cada detalhe. Ele sabe o que precisamos. Ele é aquele que sabe as orações antes mesmo que a palavra saia da nossa boca, como nós vemos o salmista. Irmãos, nós precisamos confiar, entregar nossa ansiedade diante do Senhor. Orar a Ele, né? Como diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, ali, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lançai diante de Deus as suas preocupações. Ore diante de Deus. O problema não é, não, eu preciso nunca mais me preocupar com nada. Não é isso, irmãos. Não existe pessoa assim, a não ser que seja louco. A gente, em alguma medida, vai ser afligido pelas preocupações. O problema é essa vida de inquietação. É olhar para o mundo e ver tantos cristãos padecendo dos mesmos males, porque não confiamos no nosso Deus. É ver cristãos preocupados com o dia de amanhã, incansavelmente. Irmãos, é difícil. Eu não estou falando que isso é uma realidade fácil, não era fácil nem para os discípulos. Quantas vezes na minha vida e na sua, a gente vai fazer olhar para o que Jesus Cristo nos ensina, olhar para dentro do nosso coração e ver que não é Deus que está sentado no trono. E eu preciso me lembrar disso constantemente, ser confrontado pela sua palavra constantemente, para que eu não transmita isso também para os meus filhos, para que eu consiga formar no bem Cristo nele, para que ele possa enxergar a vida quando ele crescer, partindo de quem é Deus. Lá na minha casa, quando vem os problemas, quando vem às vezes uma dificuldade financeira, ele precisa olhar para mim e ver em quem eu confio. Ele descansa porque ele vê um exemplo de um pai que de fato tem fé, não apenas no discurso. Nós não podemos apenas ficar nas palavras. A nossa vida precisa corresponder àquilo que nós pregamos. Não de forma perfeita, irmãos. A gente está sempre correndo atrás das Escrituras. A mensagem é muito maior que nós. Mas nós precisamos prestar conta dessa fé que temos professado. Como igreja, precisamos ser um sinal de descanso para um mundo ansioso. Não apenas pregar contra a ansiedade, mas mostrar com a nossa vida como confiamos no Deus Pai. Às vezes o mundo olha para nós e encontra em nós pessoas padecendo de igual forma. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus, para que possamos ser um exemplo também para o mundo. Sabemos que é difícil viver num mundo caído. A gente está muitas vezes se pegando sempre correndo atrás da máquina. Mas nós precisamos pregar para nós mesmos, todos os dias, nos lembrar todos os dias, por meio da oração, o que você vai fazer amanhã de manhã, a hora que você vai acordar, indo para o trabalho, escova os dentes, vai tomar um café, vai fazer alguma coisa, mas em algum momento, seja no caminho, seja a hora que você levantar, seja antes de comer, em algum momento nós oramos, seja por 5, seja por 10 minutos, seja qual for o tempo, mas nos lembrando que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que o nosso Deus é um Deus que tem poder para mudar e realinhar os nossos amores. Senhor, eu não quero ir para o meu trabalho me preocupar como eu tenho me preocupado. Senhor, eu não quero chegar em casa e a minha esposa olhar para mim e talvez ver, talvez o fulano não está bem. Será que é o trabalho? Será que é as contas? Será que é o colégio que a gente não vai conseguir pagar? Será que a gente vai conseguir se aposentar ou não? Tem gente que tem 20 anos e está pensando lá na aposentadoria. Meu irmão, faz ali uma previdênciazinha privada, legal. Bota ali 200 pila.
Tem o Túlio lá, um amigo nosso lá da Viva Criciúma, eu te dou o contato ali, se tu quer te organizar financeiramente. Mas, meu Deus, viva o hoje, e é isso que ele finaliza o texto, cada dia o seu mal. Como nós olhamos para o povo de Deus naquele deserto, ele dava o maná todos os dias. Descia o maná do céu e o pão todos os dias. E o que acontecia se eles guardassem para o dia seguinte, meus irmãos? Apodrecia. Porque eles precisavam confiar em Deus. Isso é fé, é olhar para o hoje e pegar o amanhã e, Senhor, por mais que eu tenha planos, o amanhã te pertence. Não como aqueles vendedores em Tiago, né? Como vocês dizem que vão fazer isso amanhã ou no ano seguinte, se a vida é como uma neblina que vem e logo se dissipa? Vocês não sabem nem o dia de amanhã. Então façam planos sim, mas sempre se o Senhor quiser, se assim Deus permitir. E confiando de que Ele é um Deus que Ele traz o alimento do hoje e Ele também providenciará amanhã. Tem problema hoje? Vamos lidar com o hoje. O problema de amanhã a Deus pertence e Ele vai nos ajudar a lidar com ele. Tem gente que já não está tendo mais nem filho, irmãos, pensando já, mas como é que vai ser lá no 3º ano, naquele colégio? É aborto para cá, é não sei o que para lá, é sexualidade para cá, eu não vou nem ter. Meu Deus do céu! É ansiedade para todo lado. Irmãos, o amanhã a Deus pertence. Confiamos no nosso Deus. Esse é o chamado de Jesus Cristo para nós. Reavaliar o nosso coração. 5 passos práticos, irmãos, para que nós possamos finalizar. Depois eu vou colocar ele também no grupo da igreja ali. Passo 1, examine o coração pelo tesouro. Pergunte a si mesmo, o que hoje mais prende minha atenção? Meus afetos e a minha segurança. Se for algo que pode ser perdido, isso revelará a fonte da nossa ansiedade. 2, ajuste o olhar, pratique diariamente olhar para a vida pela ótica do reino. Ao acordar, lembre-se, meus olhos precisam estar em Cristo, não nos problemas. A visão correta traz luz à nossa vida. Passo 3, define o Senhor do nosso coração. Faça escolhas práticas que demonstrem quem você serve. Se Deus é o Senhor do nosso coração, Ele deve ter prioridade de tempo na nossa vida. Os nossos recursos, as nossas decisões. Não tente conciliar o que é inconciliável. Não dá para ter 2 senhores. 4, entregue a ansiedade em oração. Sempre que sentir o peso do amanhã, ore entregando ao Pai. Não espere a ansiedade crescer, não espere ela tomar um volume no seu coração, na sua vida, que você não consiga dar mais volta. Transforme a inquietação em súplica, ore diante de Deus. E 5, viva um dia de cada vez. Lembre-se, Deus dá graça para o hoje, o amanhã trará os seus cuidados e o Pai estará lá também. Confie que Ele proverá o necessário no tempo certo. Ele estará lá no dia de amanhã, irmãos. E é um Deus que jamais nos abandona. Nós, muitas vezes, somos infiéis. Mas glória a Deus, porque Ele é um Deus fiel, imutável, que nunca muda. E não quebra nenhuma das suas promessas. E se Ele nos prometeu que Ele cuidaria do amanhã, que Ele nos daria o de comer, o que precisamos de beber, o que precisamos de vestir, precisamos confiar mais no nosso Deus.